Deus não quer você nos céus. Isso mesmo. Eu não acredito nisso, pelo amor de Deus, mas há uma doutrina que está se proliferando e está adentrando em muitas igrejas e muita gente está indo com muita sede, está bebendo de uma fonte, às vezes, que não pode ser benigna. Lamentavelmente, há muita gente que crê que Deus predestinou algumas pessoas só para o céu e outros os predestinou, independente da vontade da pessoa, já estão predestinados para o inferno e acabou. Ou seja, Deus tem seu clubinho no céu e só alguns vão entrar e outros vão para o inferno e acabou. A primeira coisa que eu digo, gente do céu, se o diabo quer que todos vão para o inferno, se o diabo tenta todo mundo e tentou até ao próprio Jesus, Satanás tentou o próprio Cristo, não vai tentar a gente, ele tenta toda a humanidade, tenta todo ser que está, com certeza, querendo alcançar alguma coisa diante do Senhor, ele vai tentá-lo, será ímpio, salvo, será quem for, ou será assim, deduz que Satanás quer que todos vão para o inferno. Então, Satanás quer que todos vão para o inferno e o próprio Deus não quer que todos vão para o inferno. Você entende? Como nós vamos aceitar uma teoria maligna? Para quem não sabe, essa é a teoria calvinista que se consolidou. Já existiam alguns que tinham essas ideias, né, que com certeza são contra a doutrina universal, né, a interpretação universal pelo Espírito dada à igreja, e é consolidada no século XVI com João Calvino. E aí vão surgindo tantos absurdos que se eu leio para você as Institutas de Calvino, você vai cair de costas de tanto absurdo e tantas afirmações doutrinárias humanas por interpretação sei lá de onde. Há algum tempo atrás, presta atenção, uma pessoa me mandou uma mensagem e disse, pastor, ore por mim. Ore por mim. Foi uma mensagem, eu recebo muitas mensagens no WhatsApp. Ore por mim porque conheci essa doutrina calvinista e estou me convencendo a cada dia. Perante a minha fraqueza e minha dificuldade, perante essa luta contra o mal, que eu estou predestinado para o inferno. Eu creio que eu estou predestinado e não adianta lutar. O que eu faço? Quando conheci essa doutrina, comecei a ouvir uma voz que me diz todos os dias, você está sendo predestinado, você já é predestinado para o inferno, não adianta você lutar. E escutava essa voz. Eu pergunto, de quem é essa voz? E qual é a base bíblica para uma pessoa acreditar que ela já está predestinada para o inferno e não há chance de uma verdadeira e gloriosa salvação através do arrependimento e da conversão? Meu Deus, como nós podemos aceitar isso? Sempre digo que a doutrina se consolida ali com Calvino e vai se incorporando, isso vai se ramificando também, mas o princípio do Yetzer Hará e Yetzer Hatov, desde o princípio ali no Éden, onde temos um homem, que é o Adão, e a Eva também, que tem a liberdade de comer ou não comer do fruto proibido, de comer ou não comer da árvore da vida. Está tudo diante deles nessa proposta divina da pessoa escolher. E de fato o homem escolheu o quê? Comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então nós podemos ter a ideia do Yetzer Hará e Yetzer Hatov, que essa é uma doutrina milenar. Para quem não sabe, Yetzer é inclinação. Você tem a inclinação segundo o que há no seu coração. Tanto para o Hará, que seria o mal, ou Hatov, que seria para o bem. Você decide o que você vai colocar, como o próprio Adão decidiu ir lá e comer. A pergunta é, Adão era predestinado para quê? Se ele foi condenado e foi expulso do Éden, ele foi predestinado para quê? Alguém tem que me responder, pelo amor de Deus. Agora, ele decidiu. Deus não se agradou e o expulsou. Será que Deus decidiu que o homem, arbitrariamente ali, pela sua ditadura, que ele comece para que ele fosse condenado? Gente, preste atenção nisso, porque isso pode confundir muita gente. Agora, a pergunta é, será que Deus que é tão amoroso, um Deus de glória, um Deus de justiça, poderia fazer com que uma pessoa nasça aqui na Terra e essa pessoa, mesmo que ela lute, mesmo que ela persevere, crie sua família, seus filhos, ainda tente
buscar ao Senhor, ir para uma igreja, congregar, sei lá, se ela não está predestinada para o céu, ela está perdendo tempo, ela já está condenada. E esse era o dilema da pessoa que me chamou. Como é que pode haver senso de justiça nisso? Olha o que eu vou te falar aqui em 2 de Pedro, já vou anotar essas passagens, 2 de Pedro 3:9, eu esqueci, 2 de Pedro 3:9, eu esqueci de anotar. Diz aqui claramente: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Olha só, é longânimo, não querendo que alguns se percam ou pereçam, senão que todos venham arrepender-se. Como podemos dizer que é um Deus ditador? Porque, queridos, presta atenção, se esse Deus está dizendo, não, você não vai para o céu, você já está predestinado para o inferno. Que senso de justiça há nesse Deus? É um Deus que é tirano, arbitrário ao ponto de impor a condenação para alguém, sem essa pessoa ter a chance de se arrepender, e ela é lançada no inferno porque não adianta, ela foi predestinada. Que senso de justiça há nisso? É uma determinação arbitrária imposta como se fosse uma ditadura. Anotei isso aqui, ó. Determinação arbitrária imposta como se fosse uma ditadura. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer cultura, preste atenção, existe senso. Se há senso de justiça é porque Deus, com certeza, impregnou isso no homem. Qualquer princípio que há no homem de justiça vem, logicamente, de Deus, porque no homem nada sabe, nada presta. Agora, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa que é acusada, é suspeita ou é presa, ela, em primeiro lugar, tem direito a se defender. Segundo, ela tem direito a argumentar ou contra-argumentar segundo o que estão lhe acusando. Terceiro, ela nem que será condenada e presa, ela tem direito a se reabilitar, porque, pelo menos teoricamente, por favor, teoricamente, qualquer sistema prisional no mundo, qualquer sistema estrutural para ter uma cadeia, é para que o cidadão seja restaurado, né, entre aspas, e será reintegrado à sociedade. Deveria ser assim. Ser preso para que ele pense, medite, se arrepende, lhe pese como consequência aquilo que ele fez, e ele ali será reestruturado emocionalmente. Até temos vários trabalhos em cadeias, porque até o espiritual é vital. E muita gente que trabalha em cadeia diz, pastor, vocês precisam estar, porque é fundamental que o preso seja reabilitado espiritualmente. Isso, a sociedade, as leis, os homens da espada falam isso. E há muitos casos, eu conheço gente que foi reabilitada, que esteve presa aqui mesmo, onde nós congregamos, tem gente que já esteve na cadeia condenada e foi restaurada, foi reabilitada e voltou para a sociedade e graças a Deus conheceu a Cristo, Agora, isso é justiça? Claro que sim. Sabemos que o sistema penitenciário no mundo está falido e está super abarrotado. Agora, se um mundo que perece com tanta coisa maligna, há senso de justiça para que alguém tenha direito de se defender, direito de recomeçar, direito de ser reintegrado. Que Deus é esse que arbitrariamente determina você está condenado para o inferno e não adianta você me buscar, não adianta porque você já foi condenado antes da fundação do mundo, você já está condenado e acabou e terminou. Que senso de justiça há nisso? Então, tome cuidado com isso. Por quê? Porque você pode estar anulando versículos preciosos que fazem parte da doutrina santa. Ah, Natanael, você é arminiano? Não, não sou arminiano. Não sou, porque eu discordo de muitos pontos de Armínio. Não concordo, como também não sou wesleyano, porque eu discordo de vários pontos de Wesley. Eu também não sou luterano, porque discordo de muitos pontos de Lutero. Eu não sou seguidor de homem. Paulo criticou e orientou e refutou a ideia de ser partidário de Paulo, de Cefas, de Apolo. Vós sois carnais, sempre falo isso, vós sois carnais. E tenho que falar, cuidado com assumir doutrinas com base interpretativa, né, nessa linha de pensamento de um homem. Quem garante que esse homem não falhou?
Quem garante que esse homem impôs coisas nas suas ideias doutrinárias que não procedem do Espírito Santo? Alguns falam assim, não, é que nós temos a Confissão de Westminster, Inglaterra, coração da Inglaterra, lá em 1643, 1647, onde é esse concílio, onde se trazem pontuações e embasamento segundo ideias de homens para estruturar uma doutrina a dos reformados. Quem garante que isso é certo? Quem garante que isso não tem pontuações equivocadas? Quem garante que há linhas de pensamento que estão confundindo a cabeça do povo? E quem garante que não há doutrinas de demônio no meio? Gente do céu, tome cuidado. Por isso eu te falo, leia a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. Em nenhum lugar das Escrituras eu tenho liberdade para interpretar a palavra pelo meu bel prazer, pelas minhas ideias humanas. Mas a própria palavra, ela te ilumina. E existe a ação do Espírito que te guiará a toda a verdade e toda a justiça. Então, o que falta hoje em dia é pessoas que tenham dedicação a estudar, meditar, esquadrinhar na Bíblia, não ler livros. Tem muita gente que tem, e tem alguns que se gabam colocando a sua biblioteca, tal, outro nem tem livro e coloca um painel de foto de livro. E para se achar que são intelectuais, querido, isso aqui vai te salvar. As pessoas me mandam mensagem, Natanael, que livro você me recomenda? Eu digo, Bíblia. Tem alguma enciclopédia? Bíblia. Que você me aconselha para ler este ano? Bíblia. Bíblia, leia a palavra de Deus, leia. Medita nela de dia e de noite, medita nela de dia e de noite. Ore, jejue, medite. Ore, jejue, medite. Pare de escutar balela e conversa de doutrinas de homens, para que você realmente entenda o que é gratuidade. Esse Deus Todo-Poderoso que deseja que todos os homens sejam salvos. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2 diz assim, Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, 3 diz isso. No 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ele deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Entenda isso, pelo amor de Deus. Isso é fundamental para que compreendamos o propósito de Deus em justiça e pela graça para que sejamos realmente salvos. Você sabia que Deus não tem prazer nem com a morte dos ímpios? Olha o que diz Ezequiel, anotei aqui. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim. Diz o Senhor, assim diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio. Mas, olha o mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Está falando de ímpio. Eu quero que o ímpio não tenha prazer na morte dele. Já pensou Deus ver o ímpio e ele não se arrepende? E Deus quer matá-lo para levá-lo de fato ao inferno porque está escolhido já para o inferno? Não, ele diz, eu quero que o ímpio se converta, se arrependa dos seus maus caminhos. Ezequiel 33, 11. 33, 11, leia lá. E entre tantas coisas que podemos refutar, doutrinas de homens, doutrinas que não elevam. Então, por favor, você que tem escutado que de repente você está predestinado para o inferno, repreenda essa voz do diabo, repreenda essa voz do inimigo. E você que está na dúvida se teus filhos, se tua família são predestinados ou não, repreenda. Você tem que tomar uma atitude, você tem que decidir nessa bifurcação entre a bênção e a maldição, você tem que receber a Cristo, você tem que se afastar do mal, você tem que pedir a graça do Senhor na sua vida, porque só a graça de Deus vai te salvar. E temos essa nova aliança em Cristo pelo seu sangue. Olha o que essas igrejas normalmente reformadas que adotam essa doutrina fazem. Entre tantas coisas que eu poderia falar, uma delas que eu posso refutar, e se há alguém que segue esse costume que não tem base bíblica, me refute aqui, fale, deixe um comentário. Batismo de criança, você sabia que eles batizam criança? Normalmente
doutrinas ou denominações calvinistas batizam crianças. Mas por quê? Investigue por quê. Tem a famosa doutrina dessa aliança, né? Essa aliança, dessa graça, dessa nova aliança, essa perpetuação da aliança, porque se eu sou salvo, sou predestinado, estou firme aqui, eu sei que eu sou predestinado, já tenho que garantir a salvação dos meus filhos, integrando nessa nova aliança, integrando na graça. Eu estou já trazendo meus filhos, isso já é uma cultura e costume maquiavélico da igreja romana. Meu irmão, quem inventou o batismo de criança foi a igreja de Roma. Pesquise sobre isso. Já, e aí é pior, porque se cobrava indulgência, se pagava pelo batismo, garantindo a salvação. Agora, os reformados pegaram essa ideia de batizar crianças para, logicamente, fazer uma introdução dos seus filhos na graça. Sim, eles vão aceitar a Cristo, ainda vão receber a Cristo, vão se converter, mas não, como eu sou predestinado, já vou colocar garantindo meus filhotes aí sendo batizados. E aí eles dizem, olha, o povo de Israel circuncidava os meninos sendo crianças, já garantindo essa aliança, já que o batismo garante a aliança dessa nova aliança que a Brit Hadashah, é o mesmo paralelo que dá uma ideia nessa mesma fusão. Aonde tem base bíblica para isso? Aonde está escrito, as crianças eram circuncidadas, os meninos, né? E eu digo, e as meninas, onde ficam? Se os meninos eram circuncidados e agora as crianças têm que ser batizadas, e as meninas, onde ficam? Também eram circuncidadas? Agora preste atenção, aonde tem esse versículo que diga se essas crianças faziam parte dessa aliança através da Brit Milá? Agora, onde está escrito? Agora, portanto, batizai as crianças para que haja essa preservação ou essa evidência dessa Brit Hadashah, dessa nova aliança com Cristo. Não existe esse versículo, isso é invenção dos homens. Ah, que o povo de Deus fazia com que as crianças comessem também da Páscoa. Essa Páscoa para nós agora é Cristo, então Cristo é a nova aliança e as crianças podem ser batizadas. Mas aonde está esse versículo? É muito bonito, em teoria é muito bonito, mas aonde está escrito isso? Onde está essa base bíblica doutrinária para batizar com ideias de cultura judaica? A Brit Milá é cultura judaica e nada tem a ver com a cultura cristã. Gente do céu, presta atenção. Para quem não sabe, Brit Milá é a circuncisão. E o Seder de Pesach, que seria a estrutura de toda a ceia de Páscoa, que era com cordeiro, com ervas amargas, e as crianças comiam também. O que tem a ver essa cultura com o batismo? Com o batismo agora na Brit Hadashah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque aí eu passo a subentender que a glória dessa nova aliança é por causa de uma ação através de água, ainda por infusão, porque eles fazem ainda outro erro, fazem por infusão, ou por aspersão e infusão. E não mergulham a pessoa por imersão, como Jesus foi no Rio Jordão, quando subiu da água, ele estava ali submergido, como também um sepultamento, mas isso é uma demonstração pública cerimonial de uma aliança que já aconteceu pelo sangue de Cristo. Então, a garantia de uma aliança com Cristo é o seu sangue. Por isso, ele pegou o cálice e disse, esse é o meu sangue, símbolo, a ideia da nova aliança, da Brit Hadashah. Então, quem me garante que eu tenho aliança com Cristo é quando eu recebo a Cristo e pelo seu sangue eu sou regenerado e perdoado e acabou. Não tem meios de batismo quando a criancinha é pequenininha para garantir essa aliança, não tem. A única aliança que nós temos é quando o sangue de Cristo se manifesta e me purifica e me regenera. E pela ação do Espírito eu sou convencido do meu pecado. Isso somente uma pessoa adulta, ou até pode ser um jovem, até uma criança que ela tenha consciência. Minha irmã, com 10 anos de idade, se converteu e foi batizada com o Espírito Santo. Com 10 anos, minha irmã mais velha. Com 10 anos de idade. E é possível que uma criança com 10 anos já tenha consciência. Agora, um bebê de colo, pequenininho, que não sabe nem falar, vai ser batizado para quê se ele não tem consciência? Quem crer e for batizado como uma criança pode crer, ter ciência daquilo que é certo e errado. Pelo amor de Deus. Vamos raciocinar um pouco
povo de Deus, em nome do Senhor. Então, essas doutrinas que são humanas podem estar dando vazão a ações malignas. Como essa pessoa que me chamou e me disse, eu conheci essa doutrina, eu estou me convencendo que eu estou predestinado para o inferno. Então tome cuidado para que você não seja iludido. Agora estamos na reforma, agora nós estamos na doutrina certa, conversa. E o pior de tudo, que essas denominações, presta atenção, por isso que eu não sou denominacionalista. Se você está lá, frequentando essa igreja, dizimando lá, você é um predestinado, te garanto. Se você está fiel todo dominguinho lá, presente, ofertando e dizimando, eu te garanto que você é lindinho predestinado. E traga a sua família linda para que nós batizemos seus bebês, porque todos vocês já estão garantidos, já só falta dar o certificado da salvação. Vão se converter e vão pregar o Evangelho Santo. Eu me pergunto sempre, um pastor, um evangelista, porque existe pastor e evangelista, está numa plateia, numa igreja, numa plateia, num estádio, seja lá o número que for. E ele afirma, até eu posso afirmar para você, Deus tem um plano de glória e de salvação para a sua vida e para a sua família. Então, segundo o calvinismo, isso é mentira. Isso é mentira. Então, alguém que prega o evangelho e fala, Deus tem um plano para você. Olha, eu estou pregando aqui, quantas pessoas vou atingir com esse vídeo? Assim, um calvinista pode pregar, Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Mentira. Mentira, porque a tua teologia diz que nem todos vão ser salvos, nem todos são escolhidos e somente alguns vão para o céu. Então, numa plateia pode haver 50% de pessoas que não foram escolhidas para o céu e vão para o inferno, e 50% somente vão receber, se eles, com certeza, são predestinados. Então, pare de falar mentira, dizendo que Deus tem um plano de salvação para todo aquele que crê. Então, fica um evangelho banal, sem sentido, injusto, que leva à confusão. Eu gostaria que você falasse, vamos analisar isso aqui e com certeza temos muito o que falar. Precisamos a cada dia voltar à sã doutrina, a palavra. Tire ideia de fulano, de ciclano, tire da sua biblioteca tantos livros que estão te perturbando com tanta teologia. Temos um povo cheio de teologia. E com certeza Deus deseja que todos sejam salvos. Por quê? Porque a sua palavra diz isso. Agora, por favor, sabemos que nem todos vão se arrepender. Sabemos que nem todos vão se converter. E por isso que serão condenados para o lago de fogo. Sempre falamos inferno, mas na verdade é o lago de fogo que é a condenação eterna. Tomara que todos pudessem se arrepender. Por isso oramos. E não é porque nós queremos nos Deus de glória e de amor que lamentavelmente todos vão receber. Não, tem gente que vai desprezar a graça, tem gente que vai desprezar a Deus, tem gente que vai zombar das coisas de Deus e não vão querer se arrepender nem se converter. E com certeza aí a justiça de Deus vai se manifestar, porque tiveram chance, porque ouviram a palavra, porque foram compungidos para se arrepender, porque às vezes até estiveram dentro das igrejas cantando e louvando, mas optaram pelo caminho da maldição, optaram pelo caminho do pecado, e Deus é justo e os condenará. Aí sim, mas tiveram a chance. Que o Eterno te ilumine e te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.